Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mudou o tempo, hein, pessoal? Tá frio, hein? Pessoal, a perícia judicial, nós já falamos que é bem diferente da perícia do INSS. Apesar que eu ando recebendo aí algumas reclamações de segurados que passaram pela perícia judicial e diz que também não foram muito bem tratados. Eu não sei até que ponto isso aí está acontecendo. Mas veja bem, se o perito judicial ele negar que existe incapacidade lá no INSS, o que acontece? Bom, quando o segurado entra com uma ação judicial para obter um benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não tem jeito, tá? Um dos momentos mais decisivos aí é a realização da perícia judicial. É esse exame que vai ser conduzido por um perito nomeado por um juiz, né? Que vai aí determinar, que vai verificar se realmente existe a incapacidade desse segurado para o trabalho. Porém, nem sempre o laudo é favorável. E quando o perito judicial nega a existência da incapacidade, surgem muitas dúvidas, né? O que acontece a partir daí? O segurado fica, muitas vezes, chega no INSS, já é um desrespeito, já é uma insegurança, já é falta de tudo, e aí vai para a justiça e pode acontecer de dar azar, né? Primeiramente, é importante entender que o laudo pericial judicial ele tem peso na decisão da justiça. O juiz, em regra, ele baseia a sentença nas conclusões do perito, uma vez que ele não possui conhecimento médico para julgar a existência ou não da incapacidade. O negócio do juiz é a lei, né? Assim, se o perito judicial conclui que o autor está apto para o trabalho, é muito provável que o pedido seja negado. O juiz entende de lei, não entende de medicina. Contudo, o laudo do perito judicial, ele não é absoluto. Ele pode ser contestado pelas partes. Olha a importância do advogado para apresentar uma impugnação do laudo, apontando eventuais erros, contradições ou omissões. Olha como é importante, pessoal. Se o perito considerou exames recentes, relatórios de médicos particulares, ou mesmo se ele não levou em conta a natureza do trabalho exercido pelo segurado, esses argumentos podem ser usados para tentar invalidar o laudo. Tudo isso é importante na perícia judicial, que é levado em consideração, que lá no INSS não. Lá no INSS, o perito lá do INSS, ele não quer nem saber a doença que você tem. Ele quer saber a incapacidade. E só que ele não põe a mão, ele não examina, ele não ouve o que você tem para falar. Ele quer que os olhos dele, ou a bola de cristal, o poder supremo, alguma coisa do universo, fale para ele, porque é incrível. O cara não te examina, o cara não lê a documentação apresentada pelo segurado, tratamentos, exames, relatórios, muitas vezes tudo feito por especialistas. Ele não ouve o que o segurado tem a dizer e ele decreta se está bem ou não para trabalhar. Quer dizer, o cara tem poder de outro mundo, né? Não é verdade? Bom, além disso, é possível pedir uma perícia, uma nova perícia complementar ou até mesmo uma nova perícia, se houver indícios de que o perito não analisou adequadamente o caso. Na justiça é sério, tá, pessoal? O juiz pode aceitar esse pedido, principalmente quando a impugnação for bem fundamentada, e em casos mais complexos é comum aí que a justiça nomeie um novo perito. E muitas vezes o próprio juiz, se ele fica em dúvida, porque o juiz tem contato com o segurado, e ele, juiz, achar, mas pera um pouquinho, não está parecendo que tem, ele pede uma segunda opinião. Eu já vi acontecer isso, tá? Se mesmo após a impugnação do laudo contrário for mantido e o juiz decidir negar o benefício, o segurado ainda pode recorrer da decisão. O recurso será julgado aí por uma instância superior, que poderá reavaliar a prova pericial à luz dos argumentos apresentados. O tribunal poderá determinar a realização de uma nova perícia, caso entenda que houve falhas ou omissão na análise. É importante destacar que os juízes nem sempre seguem cegamente o laudo pericial. Há casos que, mesmo diante de um parecer contrário, o juiz concede o benefício devido a outras evidências robustas do processo. Olha lá, quais são essas evidências robustas? Laudos médicos particulares, exames clínicos, histórico de tratamento, relatos de testemunha, sobre limitação do autor. Tudo vai depender da convicção do magistrado. Olha aí, se eu não me engano, está no artigo 474 do Código de Processo Civil, se eu não me engano, tá? O juiz ele não é obrigado a seguir o que está no laudo. O perito judicial ele pode colocar ali que não existe a incapacidade
E como nós vimos aqui, o juiz tem uma interpretação completamente diferente devido ao quê? À documentação, aos elementos robustos que foram apresentados. Que é impossível especialistas particulares, médicos que acompanham esse segurado em tratamentos, estarem falando uma coisa e o perito lá falando outra. Outro ponto relevante é que essas ações contra o INSS, a perícia judicial está buscando esclarecer se há incapacidade para o trabalho. Aí outra coisa, o nexo causal. O que quer dizer? O perito judicial ele tem que estar atento à profissão desse segurado com relação à incapacidade. É o que nós falamos. A pessoa trabalha, por exemplo, sentado, um motorista, está com problema de coluna e problema nas pernas. Como é que esse cara vai trabalhar? Não tem como, né? Que é o principal. E dirigir. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, tá, pessoal? Mas com relação a outras coisas. A pessoa trabalha em pé ou trabalha sentado? A pessoa faz força ou é mais uso da inteligência? Não precisa tanto, não é um trabalho físico. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes a pessoa está apta, por exemplo, a não fazer exame físico, o esforço físico, mas ela pode trabalhar sentado, fazendo alguma outra coisa, entendeu? E já tem, às vezes, histórico. A pessoa não trabalhou sempre na mesma profissão. Às vezes já tem histórico lá na carteira de trabalho, que teve outra profissão. Tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Agora, se houver indícios, né, de parcialidade, negligência, falha técnica grave, é possível representar também contra o perito na justiça. Pessoal, a gente tem que aprender aqui no Brasil que esses caras, eles também respondem. Apesar que hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia, a coisa tá complicada, né? E lá, já vem lá de cima, né? Já vem lá de cima. Juiz que aceita aí vender sentença. E qual é a punição do juiz? Aposentadoria. E aposenta com salário integral. Olha que coisa, né, rapaz? E a pessoa, às vezes, lá que pegou uma caixinha de gelatina, um pacote de bolacha, toma 10 anos de cadeia, né, rapaz? Tá uma coisa... O Brasil tá caminhando que, olha... Bom, mas vamos voltar aqui, né? Se eu começar a falar a realidade da coisa aqui, tem muita gente aí que tá dormindo em berço esplêndido ainda, não consegue entender nada. Né? E pior que são os mais prejudicados, né? Os mais ignorantes são os mais prejudicados e não conseguem enxergar. Bom, é fundamental que o segurado mantenha sempre documentação completa e atualizada. Vocês estão vendo. Por quê? Quando o perito lá do INSS não olha a documentação, o que eu falo? Não é trabalho perdido. O juiz vai olhar, o perito judicial vai olhar. Então, mantenha sempre regularizada a sua documentação. A negativa na perícia judicial pode ser revertida, tá, pessoal? É claro que tem que ter paciência, que vai para instâncias superiores, sabe? Vocês viram a importância de um advogado. Tem gente que, não, eu tenho que pagar advogado. É o trabalho do advogado. Você trabalha de graça? Não. O advogado estudou, ele teve que aprender tudo isso, é o trabalho dele, ele tem que receber. E se você não tem condições de pagar, procura a defensoria. Né? Da defensoria pública tem advogados. A última vez que eu fiquei sabendo, demora mais de 1 ano para você conseguir um aí. E nesses casos de INSS, da maneira que está os tribunais e as varas aí lotado todos os dias, porque é um absurdo, né? O INSS, a gente sabe como é que é. Então é isso, meu amigo. Se o perito judicial negar a incapacidade, negócio é agir com cautela, mas também com firmeza. O processo ainda oferece caminhos de contestação, revisão, eventual reconhecimento de direito. Desistir diante da primeira negativa pode significar abrir mão de um direito legítimo seu. É o que eu falo, quem está no INSS ou tem paciência, ou tem conhecimento, ou, sabe, tem que estar disposto a conquistar aquilo que é direito, tá? E INSS não é para amadores, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que o conteúdo tenha sido claro, né? Nem toda perícia judicial também é tão justa quanto parece, mas você também tem de como, aí vocês viram, entrar com recurso, né? Esperamos que tudo isso melhore, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui me incentivando, tá todos os dias aqui, muito obrigado, que Deus proteja a família, a vida, a casa de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família,
Eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.